Boa tarde, meus irmãos, meus amigos, para mais um Evangelho no Lar. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar os nossos irmãos que vão começar a chegar. Graça já está a postos, que bom. Angelina, boa tarde, Angelina, seja bem-vinda. José, oi, Graça, boa tarde. Oi, boa tarde, Quanto Catarina. tempo, amiga? Quanto tempo que a gente não se fala, não se vê. Pois é. Hoje Uma boa tarde a todos. Hoje a Michelle não está presente, que ela está cansadinha, está trabalhando o tempo todo, está lá deitadinha. Deixa ela Tá quietinha e certo. as orações vai chegar, com certeza. Com certeza, com certeza. Nós Oi, vamos. Rita, tudo bem? Oi para todo mundo, boa tarde ainda. Por 2 minutos ainda é boa tarde. Isso aí, nossa aguinha, Nossa aguinha, vamos providenciar a nossa aguinha? vamos. Né? Aqui Oi, em casa, Maria, 2 litrinhos. 2 litrinhos, muito bom. É, 2 litrinhos, e agradecemos muito a Deus por termos a oportunidade de estarmos juntos e podermos ter a frutificação das nossas águas, o passe fraterno, a oração, né, que nos conforta, que nos dá força, nos traz assim um dinamismo, um entusiasmo de trabalharmos e buscarmos sermos melhores do que não fomos até então. Isso Então, o aí. Evangelho no Lar é um convite que nós fazemos a todos para, através das nossas orações, convidarmos Jesus, convidarmos a equipe de Ismael, Maria Santíssima, a estarem conosco nos nossos lares, defendendo-nos de nós mesmos, que a maior parte dos nossos problemas estão no nosso íntimo, não é? Então, é o que a gente procura fazer aqui. É orar e vibrar luz para todos que estão conosco e para os nossos lares, para aqueles que estão internados, aqueles que estão sofridos, para os nossos irmãozinhos à beira de deixarem a vida por dificuldades emocionais, né, através do suicídio, outros que já estão desencarnados, enfim. Quando nós estamos juntos em oração, os milagres, não é? Os pseudo-milagres, que a gente sabe muito bem da ação espiritual que é feita em todos os sentidos junto de nós, ele tem mais força para chegar àqueles que estão mais fragilizados, mais vulneráveis. Por isso a gente se reúne em nome de Jesus. Claro. Ô, Graça, deixa eu só comunicar às pessoas, né, que sábado que passou, nós tínhamos comentado na outra semana que seria o Jorge Larradi. Houve um probleminha, ele não pôde, né, não deu para ter ontem a palestra dele, mas sábado agora, graças a Deus, ele estará conosco, tá bom? E eu convido aqueles que quiserem assistir num telão grande. Oi, O posto amiga. espírita Rita Cerqueira está aberto às Isso. 19 horas, antes das 19 horas, 10 minutos, 8h50, está aberto, né, para receber as pessoas que queiram assistir, tomar o passe, fluidificar a sua água. O posto espírita está aberto para receber, assim como na quarta-feira o Jeff está aberto aí fora, né, para as nossas reuniões. Essa semana, por exemplo, a Francine fez uma explicação, né, das perguntas do Livro dos Espíritos que nos emocionou. Então, estamos com a casa aberta, às 3 horas da tarde também, tudo aberto para receber aqueles que buscam ajuda espiritual, né, um aconselhamento fraterno. O Grupo Espírita está aberto. Exatamente. A gente voltou com mais essa facilidade, que é a internet. Sim. Então, a nossa casa está aberta,
continua agora sempre, como sempre esteve antes da pandemia, mas com agora algo mais. Tem pessoas que muitas vezes não podem se locomover, que é de longe. A Sim, sim, internet facilita essas pessoas sim. que não tem como vir ao centro espírita, à nossa casa. Então, Claro. é algo a mais, é um plus a mais que nós temos E agora, né? as escolas de evangelização, tanto aí Tudo no lar, voltou. no sábado às 14 horas, no domingo aqui às 10 horas da manhã, estão abertas para receberem Tudo. as crianças, os jovens que queiram participar. A MEBEM, a Mocidade Espírita, no sábado às 19 horas, grupo de estudo no domingo às 16 horas, aberto o grupo espírita. Então, é só a gente querer estudar e receber as benesses que vêm nesses Só momentos que Deus. estamos reunidos. Então, nós vamos fazer, começar a nossa... Deixa eu pegar o nosso livrinho. Livrinho, Vida Feliz, de Divaldo, que é muito bom. Se vocês quiserem adquirir, nós temos lá na livraria e vários outros livrinhos, que é muito bom a gente fazer o nosso culto do lar, porque são mensagenzinhas pequenininhas, né? Então, a página diz o seguinte: nunca percas a esperança, ainda mais hoje em dia, né? Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com o desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode e tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás alegre que ele te alcançou minuto antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado. Olha que página que eu acho que é assim propícia para o nosso momento. Que nós tenhamos sempre esperança para que o amor prevaleça. E o amor prevalece sempre, porque nós estamos envolvidos no amor divino. E o amor divino é o amor ao próximo, o respeito e a fé, né? Aquilo que crê, sabe, né? Aquele que crê, que tem fé, ele sabe que tudo está certo nas leis do nosso Pai. É para o nosso aquilo que machuca é para o nosso aprendizado, para que a gente trilhe as leis do amor, como a gente sempre vive falando, né? Que só sofre aquele que está fora da lei, porque dentro da lei a gente, né? A gente sempre fala, né? Graça. Aquele que está dentro da lei de Deus, o sofrimento é uma passagem, porque a gente sabe que tudo passa, né? Isso aí. Então vamos à nossa prece. Jesus, nosso mestre querido, estamos mais uma vez aqui reunidos em seu nome, em nome do nosso Pai eterno, de amor e misericórdia. Agradecemos essa oportunidade bendita de estarmos aqui, falando em Ti, falando em Teu Evangelho, para que nós procuremos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e entender um pouquinho mais do Seu Evangelho. Reunidos, aprendemos melhor, para que possamos, acima de tudo, Senhor, colocar em prática o amor, o respeito, a fraternidade, a caridade, a solidariedade. Desculpa, meus amigos. E tudo aquilo que advém do nosso Mestre Jesus. Então, nós agradecemos imensamente essa oportunidade. Fique conosco, Senhor, nos abençoando e nos incluindo hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos Então, lá? nós vamos no capítulo 4, né? Estamos no item 5. Esse é um capítulo muito interessante, porque é uma das bases da nossa doutrina. Então, assim, que a gente entre profundamente e entenda profundamente aqui onde se instala a justiça, a misericórdia de Deus para nossas vidas. Então, esse é um capítulo muito interessante, né? Então, nós estávamos comentando sobre a diferença entre ressurreição e reencarnação. A grosso modo, que a gente já estudou,
Reencarnação é a volta do espírito a um corpo novo. Ressurreição, como antigamente se acreditava, é a volta do espírito no mesmo corpo. Né? Nós temos lá a passagem, como ele diz aqui, de Lázaro, volta, retorna à vida no mesmo corpo. Nós já falamos na semana passada. A Graça falou muito bem, né? Agora nós vamos, então, no item 5, que esse item aqui é maravilhoso, né? Do Nicodemos, que agora aqui... Um dos mais bonitos, uma das mais bonitas páginas do Evangelho, também esse encontro sobre a de Nicodemos, né? Com Jesus. Sempre, os palestrantes, quando vão falar de reencarnação, essa é sempre citado. Então, vamos lá. Ora, entre os fariseus, havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus. E ele lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. E Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? E retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Isso está em João 3, de 1 a 12. De 1 a 12, né? Capítulo 3, versículo de 1 a 12. Então, agora a Graça vai... Ou você quer que eu leia mais um pouco, Graça? Não. Vamos parar aqui, né? Dar uma paradinha aí. Então, a primeira coisa que eu vou chamar a atenção nas falas, em várias falas de Jesus, é uma coisa que eu aprendi com o professor José Carlos Leal. Quando Jesus diz, na verdade vos digo, é lei. Não é algo que possa ser assim, considerado talvez. Não, é lei. Na verdade vos digo. Então, todas as vezes que nós lermos o Evangelho de Jesus, as passagens evangélicas, quando estiver escrito, na verdade vos digo, aquilo é para ser cumprido. É para ser entendido como sendo uma lei divina. Tá bom. Então, essa é a primeira consideração que eu faço nesse contexto dessa passagem evangélica muito bonita. Graça, é muito importante essa releitura e esse entendimento, que aí a gente vai entender mais profundamente o que Jesus nos colocou. A gente tem que entender essa parte da etimologia das palavras para que o entendimento geral se torne mais consciente. A simbologia das palavras, muitas vezes traduzidas sem um contexto mais correto, porque ela voa. Aí fica complicado o entendimento. Mas, graças a Deus, a gente tem agora muitos estudiosos dentro dessa questão. Mas vamos entender, quem era Nicodemos? Nicodemos foi um fariseu. A gente, quando fala, poxa, quem eram os fariseus? Porque havia o quê? Uma rejeição dos judeus aos fariseus.
É. Mas os fariseus eram um grupo de judeus. Só que eles eram muito religiosos, integravam um partido formado entre os judeus que defendiam a observância da lei e eram devotos da Torá. O que é a Torá? São os primeiros 5 livros da Bíblia. A do Velho Testamento. Foi surgido no século II a.C. Esses escritos surgiram no século II antes de Cristo. E eles seguiam ao pé da letra. Eles seguiam ali. Então, os fariseus seguiam práticas, inclusive, exteriores, como lavar a mão antes de tocar a comida, não trabalhar no sábado. Essas séries de questões que estão lá na Torá, ou seja, nas 5 primeiras, dos 5 primeiros escritos lá do Velho Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, é Moisés. Aí vem ali a gente sabendo que as 5 primeiras colocações dos profetas são a Torá, né? Muito bem. E Nicodemos, quem era Nicodemos? Ele era um membro do Sinédrio, né? A posição de Nicodemos é archon, que quer dizer governador. Era um termo usado como uma espécie de título aos integrantes do Sinédrio. O Sinédrio era uma sinagoga. E é interessante que nós precisamos considerar que o Sinédrio era um local onde haviam as práticas religiosas, mas havia também os julgamentos civis. Por exemplo, uma mulher que era considerada adúltera, existia ali dentro 2 situações que podiam ser praticadas pelos sacerdotes, que era a água amarga, onde eles mandavam, porque eles eram construídos, né, os sinédrios eram construídos com determinadas materiais amargos, como óleo de baleia e outras coisas mais desconhecidas, minhas desconhecidas, né? Mas já ouvida falar. E se a mulher traísse, o sacerdote combinava já com o marido. Ele queria se livrar daquela mulher. Então, ela tinha que beber a água amarga do sinédrio, da sinagoga. Então, eles raspavam um pouco daquela mistura, botava na água e ela tinha que beber. Se ela vomitasse, é porque ela era adúltera mesmo, então ela era pecado. Tem a mulher que não sabia, por exemplo, nadar, tinha uma piscina. Ela era jogada na piscina. Se ela não conseguisse nadar e sair, ela podia ser morta. Então, isso são alguns fatos que a gente sabe que eram práticas naquela época, né? A gente vê o Nicodemos em algumas passagens, só em João, só no Evangelho de João, que Nicodemos aparece, né? Ele era considerado até um discípulo, ele foi considerado depois um discípulo de Jesus. O que é discípulo? É aquele que é ensinado por um mestre e aprende. Então, ele havia aprendido com Jesus, para ser considerado discípulo, muitas daquelas práticas que Jesus ensinava, aqueles exemplos que Jesus ensinava. Ele era ilustre, era influente, e ele é visto também como um dos que ajudaram José de Arimateia a cuidar do sepultamento de Jesus. A gente vê lá em João, no capítulo 19, versículo 38 a 42. Então, a gente sabe que Nicodemos passou a entender o que era nascer de novo. Como, de fato, ele nasce de novo depois que ele conhece Jesus. Por quê? Porque ele passa a ter uma nova percepção e um novo conceito de viver. Tá.
Então, Nicodemos era um mestre em Israel, era um estudante, intérprete e doutor da lei. Ele frequentava o Sinédrio, que era um tipo de corte suprema dos judeus, que se reunia em Jerusalém. No tempo de Jesus, a jurisdição do Sinédrio era tanto civil quanto, de certa forma, criminal, né? Então, falando de Nicodemos, ele é citado, então, só em João, né? Então, a gente sabe, inclusive, os relatos dizem que ele levou 100 libras em peso de especiarias, algo em torno de 30 quilos. Para quê? Para a unção do corpo de Jesus. Mas vamos lá. Como é que foi o encontro de Jesus com Nicodemos? Está ali colocado que foi à noite e que poderia ser descrito, era a época da festa da Páscoa, como ele não querendo interferir na vida de Jesus, porque Jesus estava tendo muito assédio de pessoas que estavam querendo falar com ele. Então, ele pode ter sido uma pessoa que respeitou o momento daquele que era considerado por ele como o mestre, o rabi, o profeta, respeitado os momentos em que ele falava à multidão, em que ele curava, e por isso ele preferiu à noite. Ou simplesmente porque ele não poderia ainda aparecer. É interessante a gente observar que Nicodemos chega perto de Jesus e Jesus pergunta a ele. Ele ainda não faz a pergunta a Jesus. Se a gente observar, havia um homem dentre os fariseus, por nome de Nicodemos, senador dos judeus, e que veio à noite perguntar a Jesus. E disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Ou seja, Nicodemos já interpreta Jesus como alguém que estava falando em nome de Deus, né? Porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não estiver com você. Então, Jesus apenas responde que havia necessidade de nascer de novo, renascer de novo, né? Para que pudéssemos chegar a uma situação na espiritualidade melhor. Então, todo mundo entende que Nicodemos não falava das coisas da terra. Ele falava das coisas do Espírito, das coisas celestiais, das coisas de Deus. Ele não falava das coisas do sinédrio, das coisas... Ele não procurou Jesus para o bem-estar físico dele, ele não apresentou nenhuma doença, ele psicologicamente, moralmente, ele não tinha nenhum espírito obsessor para ser retirado. Ele era um homem respeitado, fariseu, respeitava as leis, e que procura Jesus para que é esse negócio aí de... Como é que pode a gente... como é que é esses milagres que tu fazes? Né? Eu sei que você é profeta, que você vem da parte de Deus. Ele coloca para Jesus. E Jesus diz o quê? Na verdade, te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. E podemos... mas por que ele está dizendo isso para mim? Deve ter sido espantoso para Nicodemos, porque ele apenas afirma, sabemos que tu é mestre, vindo de Deus, que ele vai fazendo afirmações, né? E Jesus é que fala.
Na verdade, eu te digo, Nicodemo, que não pode ver no reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Jesus dá uma pista para ele, sem que ele, quer dizer, Jesus capta a ansiedade de Nicodemo para saber das coisas do Espírito. Ele não pergunta assim, Senhor, como é que você cura? Como é que você faz isso? Não, ele não pergunta isso. Ele só afirma que ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. Que ninguém poderia fazer o que ele fez se ele não tivesse o quê? Como sendo o enviado de Deus. Então, Nicodemo reconhece. E Jesus, ao reconhecer que ele já estava preparado para saber um pouquinho mais, desvenda essa frase, né? E aí Nicodemos disse, ué, mas como é que pode um homem velho como eu, sendo velho, renascer de novo? Porventura eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Porque até eu ia pensar isso, como é que eu vou renascer de novo? E aí Jesus responde, em verdade vos digo. Quer dizer, não discuta, é lei. Isso está na lei de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes. Provavelmente, nesse momento, Nicodemo deve ter levado um susto. Ué, como é que pode ser isso? Para mim entrar no reino de Deus, eu estou perguntando a ele como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E ele, para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Mas nascido da carne e do espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Quer dizer, quando nós temos filhos, todos eles nascem da carne, certo? São espíritos diferentes. O que vem naquela carne, né, que habita aquela carne, é o espírito, e às vezes até gêmeo, completamente diferente. Então, o que é nascido do espírito é espírito. Por isso a gente lida com a humanidade, com diversos espíritos, todos nascidos na carne, mas o que é da carne ficou na carne. Tanto que, quando nós retornamos à vida espiritual, onde fica a carne? A matéria se dissolve, mas o que é espírito, o que é nascido do espírito, vai novamente para a espiritualidade, né? E aí, Jesus vai mais além. Não te maravilhes de eu te dizer que vos importa nascer de novo. Olha só, Jesus reafirma, não te maravilhes de eu dizer que você vai nascer de novo. Que importa que você nasça novamente. Porque o Espírito sopra onde quer. Tu ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E perguntou Nicodemos, como se pode fazer isso? Respondeu Jesus, tu és mestre de Israel e não sabes onde essas coisas? Sobre essas coisas? Em verdade vos digo, que nós dizemos o que sabemos e damos testemunha do que vimos. E vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho? Se quando eu vos tenha falado das coisas terrenas, ainda assim me credes, como crerias se eu vos falasse das celestiais? Quer dizer, quando ele se espanta, está lá em João, capítulo 3, versículo 1 a 12. Quando ele se espanta, peraí, mas como é que é esse negócio aí? E Jesus fala, como é que eu vou te explicar se você, mais do que isso, se você não entende as coisas da carne, do aqui, você que ensina, que prega, né? Não está entendendo isso? Como é que a gente vai falar do nascer
espiritual, no nascer de novo, a gente vai devagar, né? Então, nascer para a luz, sair das trevas da ignorância. Então, essa conversa de Jesus com Nicodemos é interessante porque essa orientação do que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 8, que a gente vai dissecar um pouco mais, né? Então, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora, nesse instante, como Chico Xavier coloca no Fonte Viva, renasce agora também em teus propósitos, em deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo. No tempo agora, de agora. Porque mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Está lá. Essa bonita reflexão que está no livro Fonte Viva. Deixa eu ver aqui. Está lá do capítulo 56 do Fonte Viva. É muito bonita essa reflexão. Então, a gente vê que Nicodemos, ao procurar Jesus, foi um ato de sabedoria, porque ele reconhece que o Senhor, como mestre, quer dizer, com aquele que ensina, era capaz de orientá-lo de forma segura, como ele necessitava. Ele tinha fome de saber como é que é alcançar o reino do céu. Claro que entre Nicodemos e Jesus há uma distância evolutiva inimaginável, né? Mas Jesus chega até o representante da autoridade da terra, envolve-o amorosamente e lhe presta orientações seguras. Jesus podia dizer para ele assim: olha, Nicodemos, deixa eu te falar uma coisa. Você não entende nada disso, não vai adiantar eu te explicar. Mas ele não, ele dá a resposta, né? E Nicodemos, apesar de ficar perplexo diante das respostas, né, ele curva-se humilde e reverente à autoridade celestial, quando ele diz: tu és o Filho de Deus, porque só o Filho de Deus faria o que tu fazes. Então ele se curva, ele se submete aos esclarecimentos de Jesus, ele não suscita ali, ele só pergunta: mas como, Senhor? Eu sou um homem velho, como é que eu retorno? Quer dizer, ele quer mais explicações. E ele se torna realmente um seguidor de Jesus, a ponto de ser citado por João, que ele ajuda José de Arimateia no enterro de Jesus, né? Porque Jesus vai ser José de Arimateia, ao levar Jesus para ser enterrado, ele faz no jardim da casa dele. É porque nem lugar, aquele homem tinha que ser o mais rápido possível, Jesus tinha que ser recolhido para que não causasse mais problemas na sociedade daquela época, né? Então, a gente vê que Nicodemos não era um homem mau, ele era fariseu, ele praticava a lei mosaica, a Torá, mas ele queria mais. Ele enterrou todas as vezes que eu fico perguntando alguma coisa, porque eu quero saber mais. E ele queria saber de quê? Do reino espiritual. Nada da terra interessava mais ele. Então, eu acho que aqui, nós espíritas temos a certeza absoluta de uma coisa. Foi nesse momento que nesse diálogo, que nós extraímos a valiosa lição, entre muitas que Jesus nos ensinou. A lei da reencarnação estava naquele momento de Nicodemos proclamada para sempre
no Evangelho do Reino de Deus, né? E é muito bem explicado no livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, lá no capítulo 14. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são ininteligíveis, né? Razão pela qual deram origem a tantas interpretações contraditórias. Esse princípio, então, da reencarnação é a chave que há de nos restituir o verdadeiro sentido da vida, né? Muitas existências através da reencarnação para que nós possamos irmos absorvendo todos os ensinamentos do Cristo e nos tornarmos criaturas que, como ele nos prometeu, poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais. Então, essas são as nossas considerações sobre o capítulo de hoje do nosso Evangelho do Lar. Isso aí, muito bom. Então vamos, quem quiser, que não tem ainda a aguinha, vamos pegar a nossa gracinha, que agora a gente vai passar para a segunda parte, que é a fluidoterapia, né? É a fluidificação das aguinhas e do passe. Nosso passe, né, para a Terra. Tão gostoso a gente nos reunirmos com essa condição de sabermos que estaremos protegidos, amparados, né, a partir desse momento do culto, mas nesse instante nós temos agora toda a proteção do Divino Nazareno para todos nós. Isso aí. Lá? Vamos lá. Quem que vai fazer? Eu ou você? Pode fazer. Então vamos procurar respirar profundamente esse ar divino, trazendo para a nossa tela mental a figura de Jesus, sentado em um banco de um jardim, e que nós vamos até o seu encontro, sentando pertinho dele, para podermos aurir essas forças que emanam desse espírito iluminado, ouvindo o barulho das águas, de um lago azul à nossa frente, sentindo o perfume das flores. Nesse momento, pedimos a espiritualidade de Bezerra de Menezes, irmã Sheila, amigos, enfermeiros queridos, que venham trazer e depositar em nossas águas os remédios, as vitaminas, os sais minerais necessários para que todos nós, quando tomarmos desta água iluminada, podemos sentir dentro de nós o equilíbrio das nossas células, que a nossa mente se abra para ver o caminho iluminado que Jesus está nos mostrando, para que possamos, Senhor, obter a cura do nosso corpo, mas muito mais a cura da nossa alma. Que este passe fraterno envolva o nosso corpo, não só a nós que estamos aqui presentes em nossos lares, mas todos aqueles que estão no quarto, na sala do nosso lar, que eles também possam receber essas bênçãos, que possam se sentir aliviados diante das suas dores. Que todos aqueles também, Senhor, que está em cadernos de orações, em todos aqueles que passam por esse momento, o nome em nossa mente, que recebam essa bênção de luz, para que se sintam mais harmonizados, tranquilizados, conformados e com fé e esperança de que tudo que acontece conosco está sobre as mãos de Deus. Nada nos acontece por acaso. É aprendizado no nosso caminho para a evolução. Assim, Senhor, pedimos também a todos aqueles que sofrem em hospitais, em asilos, em orfanatos, que estão na rua, Senhor, que todos possam encontrar a Ti, amando e desejando ardentemente a sua melhora. Dai-nos a coragem, a mansuetude, o respeito e a fraternidade para com o nosso próximo. Ajude-nos a discernir diante das nossas provas, para que possamos sempre abraçar o nosso irmão de caminhada. Porque para chegarmos até Jesus, temos que passar pelo outro, ajudando. E para chegar ao nosso Pai, passamos pelo outro e
com Jesus. Então, numa caminhada de luz, todos unidos no mesmo ideal para trabalhar em sua vida. Abençoe a nossa humanidade, abençoe aos nossos governantes, para que a tua luz se instale nos corações e mentes desses irmãos. Que haja, Senhor, tuas bênçãos em todos os corações. Fique conosco, queridos amigos, nos abençoando, nos ensinando, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Muito Uma boa obrigada. noite a todos, muita luz, muita paz, uma semana de muitas bênçãos para todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.